Então vamos continuar a nossa leitura comentada do livro O Caminho do Servidão do Hayek, capítulo 5, Planificação e Democracia. E esse é um capítulo difícil, esse é um capítulo complicado, e é por isso que eu falo que essa leitura comentada não substitui a leitura do livro, ela é para ser um complemento, porque é um capítulo que está cheio de ideias, ele tem 3 linhas de raciocínio dentro do capítulo inteiras, então isso vai alongar o vídeo, então para resumir ele vai acabar não contendo tudo, mas daí eu vou ter que fazer um vídeo de 40 minutos, enfim, vocês entenderam a ideia. Agora, o ponto dele é ao redor da interação, obviamente, da planificação e democracia, e eu acho que ele devia ter sido um pouco mais ousado e chamado de socialismo e democracia, ou coletivismo e democracia. E ele começa... O ponto geral, vamos dar o resumo, o ponto geral dele é o seguinte: não tem como você ter socialismo ou democracia, os dois não dá, você vai ter que escolher um ao outro. Por quê? Porque, embora as pessoas consigam até concordar democraticamente numa eleição, que elas querem uma planificação, que elas querem que o governo planeje tudo e controle a economia, elas não vão conseguir concordar em o que ele vai fazer. Resta, então, que o consenso democrático vai colapsar e você vai ter que delegar isso para especialistas. Esses especialistas vão ter que ter poder quase total para fazer o que eles vão ter o que eles querem fazer, o que eles acham que tem que ser feito, porque se tiver que passar para votação vai demorar muito, não vai rolar. Então você vai ter que passar poder basicamente arbitrário para um monte de especialistas que vão governar a sua vida. Então, por mais que você queira isso, que você queira que o governo planeje tudo, você não tem como controlar o que esses caras vão fazer com a sua vida e a coisa inteira colapsa. Mas vamos lá. Ele começa dando uma definição que é muito legal e também é um exemplo de como ele às vezes escreve meio mal, mas ele começa dando uma definição de coletivismo. Ele fala que a característica comum a todos os sistemas coletivistas pode ser definida como a organização intencional das atividades da sociedade em função de um objetivo social definido. Então, a organização intencional das atividades da sociedade. Organização intencional da atividade de todo mundo para um objetivo social definido. Aliás, uma das principais queixas formuladas pelos críticos socialistas contra a nossa sociedade atual sempre foi a ausência em tal sociedade liberal, democrata, foi a ausência em tal sociedade dessa direção consciente visando uma finalidade única, e o fato do seu funcionamento ser deixado ao sabor dos caprichos e do arbítrio de indivíduos irresponsáveis. E essa é uma crítica que eu já recebi de gente conservadora. Porque você vê o perigo disso. Fala, não, porque se você não tiver um plano, se o governo não tiver organizado, se não tiver ordem e progresso, aí isso vai ficar deixado assim à vontade das pessoas, as pessoas são burras, idiotas e tapadas, e deve dar tudo errado. Eu já ouvi essa crítica de conservadores que se diziam conservadores assim clássicos, tal, pá, que legal. Não sei se passaram muito longe de Burke, eu não sei o que aconteceu. Mas essa é uma crítica que não é só da esquerda, você tem que tomar cuidado. E essa é a definição que ele dá para o coletivismo, a submissão da sociedade ao político, quer dizer, vai ficar tudo controlado pelo governo para um objetivo comum. Tá, mas quem vai definir o objetivo? Esse é o problema. Depois disso ele vai pegar ainda mais no capítulo que ele chama do quem é quem, que é quem vai decidir para quem, mas essa submissão do social ao político vai ter que ser decidido, vai ter que ter um objetivo, mas daí como é que você vai organizar isso? E ele fala de uma escala de valores, você vai ter que ter um líder, você vai ter que ter um governo, que vai, então, controlar toda a sociedade, controlar todos os fatores econômicos, e ele vai ter que ter uma listinha do que é mais importante. Qual é a primeira coisa que a sociedade quer? Puta merda, imagina fazer essa pesquisa. Imagina mandar o Ibope na rua assim e perguntar: o que você quer? Nossa senhora! Ele vai ter que fazer, então, uma ordem das prioridades sociais. E ela vai ter que ser perfeita, porque se ele tiver errado, meu filho vai dar errado. Então ele vai ter que fazer uma perfeita ordem das demandas das pessoas e o que precisa ser feito, em que ordem, como, com que recursos e tal. E ele vai ter que botar esse plano em ação e falar, não, isso aqui é a primeira coisa, isso aqui é a segunda coisa. E ele então, o Hayek, ele insere uma crítica que é permanente ao longo da literatura dele, que foi o que ganhou o Nobel para ele, inclusive. Que ele fala, é o seguinte, nenhum intelecto humano é sequer capaz de começar a computar, de compreender, de começar a processar quais vão ser as necessidades de todas as pessoas de um país e como elas vão interagir uma com a outra e com a incerteza da economia, com a incerteza da vida,
e ainda conseguindo linkar isso na cabeça dele e constantemente reorganizar isso e implementar para milhões de pessoas. Cara, se fosse 3.000 pessoas, o cara já não ia conseguir. Nenhum intelecto humano é capaz de processar isso na cabeça dele. Mesmo que isso fosse moral. O Hayek ele não foca muito na ética, ele foca muito mais na parte de cálculo econômico da coisa. Nenhuma mente conseguiria fazer isso. E daí ele traz o individualismo, ele fala, e é uma justificativa utilitarista para o individualismo, você tem outras justificativas éticas, especialmente da Ayn Rand, Aristóteles, mas enfim, o ponto não é aqui, o ponto é, ele falou, por isso que o utilitarismo é uma boa ideia, o individualismo é uma boa ideia, porque ele falou, nenhuma mente consegue compreender coletivismo, quais são as necessidades de todo mundo e processar isso, então não dá, então é melhor, é mais simples, vai funcionar se cada um entender ética, o que você não pode fazer com outro amiguinho, você ter na sua cabeça claro o que você não pode fazer, e depois o que você vai fazer com a sua vida, meu amigo. Você decide. E você vai seguir os seus objetivos. E outras pessoas vão seguir os objetivos dela. Na medida que vocês concordam, se unam, interajam, planejem, façam as coisas junto, conforme vocês concordarem. Se não concordar, você vai pra lá, eu vou pra cá, ninguém se doeu, acabou o negócio. Essa é a defesa de individualismo, numa parte muito mais utilitária, e a defesa do Hayek. Cada um no seu quadrado, cada um monta o seu objetivo, e daí você vai ter uma sociedade onde cada um vai tentar, em maior ou menor capacidade, em maior ou menor poder, mas isso não tem a ver com liberdade, é a ver com capacidade. Cada um vai seguir o seu objetivo. Pô, legal. Legal, todo mundo tá conseguindo cuidar bem. Claro, vai ter a sua dificuldade econômica, nem todo mundo vai alcançar o seu sonho, mas tudo bem, isso funciona bem, isso é uma proposta individualista. Porém, a proposta coletivista é justamente o contrário. E o que ele fala, assim, ele dá um caveat importante, que é isso não exclui a sociedade, isso não é dizer que a sociedade não existe, ou que não vão existir objetivos sociais, ou que não vão existir objetivos coletivos. Porque, assim, se parte da população quiser segurança, você pode dizer que existe um objetivo social de segurança. Mas que existe, qual que é a palavra-chave dessa frase? Voltando um pouquinho. Que vai existir um objetivo social de segurança. A palavra-chave dessa frase é não é o. Você não consegue escalar os objetivos da sociedade. Você pode falar, uma galera quer segurança, outra galera quer educação, outra galera quer Air Fryer Philips Valita, meu. Sabe, eu vivo falando isso, a Dilma achou que a gente queria Copa e Olimpíada. A gente queria Air Fryer Philips Valita e chopp artesanal. É isso que o povo brasileiro queria, velho. E aqui é o que tá vendendo agora. Só que não tinha como ela saber, pra você ver. Não que ela seja um grande exemplo de intelecto assim, mas enfim, você pegou a ideia, né? Ela falou, se tiver um objetivo, se algumas pessoas quiserem uma coisa, existe um objetivo social disso, e outro objetivo, vão existir vários. E é assim, a sociedade é assim. E eles vão ser atendidos conforme as pessoas forem conseguindo mobilizar forças econômicas pra ir na direção desse objetivo, e tudo bem. Cada um fica no seu canto, legal. Porém, o coletivismo não aceita isso. Ele vai querer submeter tudo a uma política. E daí ele entra em... Tá, beleza, mas como é que vai funcionar isso aí, né? Como é que vai fazer? Porque ele fala, mas quando todos os meios a serem empregados pertencem à sociedade, pertencem à sociedade, né? Porque isso é impossível. E devem ser usados em nome dessa, de acordo com o plano unitário, é preciso que todas as decisões referentes às medidas a serem adotadas fiquem submetidas a uma perspectiva social. Num mundo como esse, não tardaríamos a descobrir que o nosso código moral está cheio de lacunas. Qual é o objetivo social? Pô, não sei. Não sei. Como é que a gente vai resolver isso? Não funciona. E aí você vai, tá, então a gente pode fazer uma democracia. Tudo bem, ok. E aí ele entra no ponto que eu começo aqui esse vídeo. Que ele fala, ok, a gente pode até ter um consenso democrático, as pessoas podem todas votar por um governo planejador, centralizador, como aconteceu na Venezuela. Um governo planejador, centralizador, que vai submeter a economia política, eles podem achar que isso é tudo legal, só que cada um pro seu objetivo. Alguns vão falar que eles querem planejamento governamental total porque eles querem as artes, porque eles gostam do cinema, da música, do não sei o quê. E o capitalismo não está produzindo isso o suficiente, então o governo tem que controlar a economia para produzir exposição de museu, porque que falta isso, porque não estão valorizando a cultura tradicional do nosso povo, lá. Aí o outro vai querer isso porque ele quer educação. Só que ele não está ligando assim muito para educação fundamental. Ele acha que tem que ter universidade, porque deve avançar. Cada um vai ter o seu.
Então o que vai acontecer? Vai todo mundo pro parlamento, vai todo mundo debater com o outro, e sabe o que vai sair dessa assembleia? Nada. Que ninguém vai conseguir... Todo mundo vai achar que o seu objetivo é supremo, e que todo planejamento econômico tem que atender o objetivo dele. E que todo mundo vai ter que concordar e ficar quieto. Qual será o vencedor? Ninguém. Ou o disposto a enganar, trapacear, agredir, prender e executar todo mundo de maneira que o objetivo dele prevaleça. É isso que você vai acabar tendo. Não tem jeito. E a partir daí o Hayek então mostra como que esse coletivismo, como essa submissão da vontade do indivíduo, o indivíduo não ser soberano, mas sim submetido a uma organização política, como que isso vai detonar a democracia. Porque ele era um liberal clássico, ele defendia a democracia, o libertarianismo depois percebeu que isso não funcionava e depois acabou no anarcocapitalismo, mas o Hayek ainda era um liberal clássico, ele defendia a democracia. E o ponto dele é o seguinte: como a democracia, como uma assembleia legislativa, ou seja lá qual for a forma de organização democrática, não vai conseguir criar os objetivos, decidir objetivos de acordo com o que as pessoas querem, embora elas queiram que o governo siga algum objetivo, vai começar a ter uma descrença na democracia. As pessoas vão começar a ficar chateadas, vão ficar cansadas da democracia e vão começar a pedir outra coisa. Nós vamos perceber, olha só, nessa história de democracia, representação, ouvir as minorias, a voz de todo mundo e tal, não funciona porque eles não concordam comigo. Então talvez assim fuzil funcione melhor, né? Talvez seja melhor outro jeito, talvez assim uma ditadura tal, toca o negócio. E ele cita, inclusive, o Harold Laski. E o Harold Laski era um marxista, ele era do Partido Trabalhista, ele foi associado à Escola de Frankfurt e ele cita o Laski para dizer, ó, tá vendo o que os caras acham? E vamos lá. Pegando um pedaço da citação, né? Porque é um texto. Um governo trabalhista, presumo eu, Lasky, ampliaria esse precedente, limitando a Câmara dos Comuns a duas funções que ela de fato é capaz de desempenhar: a exposição das queixas e o debate dos princípios gerais subjacentes às suas medidas. O resto vai para especialistas. O resto a gente delega para um cara, o cara toca e acabou. Para que, dentro dessa proposta coletivista de um marxista da época, ali o cara foi eleito um ano depois que esse livro do Hayek saiu, o que a Câmara vai fazer? Ouvir o choro da galera e decidir assim, princípios gerais. Aí a gente lembra de um artigo lá na nossa Constituição que diz, tu vai ter o direito de saúde, educação, lazer, unicórnios, internetas, direito e tudo. E daí a gente toca. Esse é o mesmo princípio que está na nossa Constituição hoje, só que a maior parte das pessoas não percebe. O Estado devia ter que ver isso aí. Aí agora a gente põe um especialista, e esse especialista é uma palavra bonitinha para um ditador, para um general, como o Hayek mesmo, ele usa esse exemplo nesse capítulo, ele fala, ele vai ser um general, como um general ele vai falar, não, o general ele tem um objetivo. Tem que morrer soldado? Tem que morrer soldado. Tem que matar outras pessoas? Tem que matar outras pessoas, mas tem que cumprir o objetivo. E eu vou cumprir o objetivo. E ele vai ter autoridade, então, para recrutar, para confiscar o que ele precisar, para fazer o que precisar ser feito para cumprir aquele objetivo geral que foi encarregado a ele por uma assembleia democrática eleita que só falou, toca, tem que fazer saúde. Agora você faz e... Olha, é o seguinte, se a galera não gostar, prende mesmo e acabou. E vai ter que ser assim. Justamente porque se ficar tendo que... Vai ter que fazer votação para tudo. Não, vai ter que construir o hospital, aí tem que passar a lei. Aí vai ter que detonar o não sei o que, vai ter que passar a lei. Aí vamos passar mais imposto. É melhor se só chegar um cara e conseguir meter decreto mesmo. E a população tem que obedecer, porque afinal de contas tem que ter um objetivo social maior. E se a gente ficar se preocupando com essas coisas bobas e triviais como democracia, vai demorar tanto para alcançar... que, olha, melhor esquecer dessa história. E ele termina dando um aviso que é bem liberal clássico, de dizer, olha, seguinte, a gente precisa lembrar que a democracia é uma ferramenta para uma função e não uma coisa para ser fetichizada. A gente deve defender a democracia acima de tudo, não, ela tem uma função. Qual é a função dela? Ele fala, a democracia em essência é um meio, um instrumento utilitário, é uma ferramenta. Não é um objetivo, não é um deus, não é nada, é uma ferramenta, e uma ferramenta serve para fazer algo. Um instrumento utilitário para salvaguardar a paz interna e a liberdade individual.
Então não é para que a democracia deve ser defendida sempre, porque daí você cai na falácia da social-democracia, você cai lá nos partidos socialismo e liberdade, meu Deus do céu. Você cai numas histórias loucas assim, que só porque é democrático, porque a galera votou, então tudo bem. Ele fala, não, só porque é democrático não quer dizer que um poder democrático não pode ser autoritário. Não quer dizer que ele não vai ser arbitrário. Ele pode ser arbitrário mesmo se ele seja democraticamente eleito. Porque a função da democracia é um garrancho liberal clássico, isso é um fato, pergunta um pouco, é um garrancho liberal clássico para tentar manter liberdades individuais mesmo na interação de um Estado. Tem um vídeo que eu estou fazendo sobre isso, para mostrar o erro, que isso aí foi um erro dos liberais clássicos mesmo, de não levar até as últimas consequências a ideia de direitos naturais e perceber que o Estado era incompatível. Eles tentaram manter o Estado de algum jeito e fizeram um garrancho ali para dizer que, a gente consegue limitar ele como um protetor das liberdades individuais, o que é contraditório, mas enfim, os liberais clássicos não foram até lá. A gente consegue manter o Estado lá desde que a gente tenha uma participação democrática nele, e aí a gente consegue conter isso e preservar a paz e a liberdade individual. Se a democracia for usada para fazer outra coisa que não isso, aí parou. Aí não é o caso, aí não é a função. A gente não pode fetichizar ela e aceitar tudo que veio da urna, seja qualquer socialismo, coletivismo, imposto, confisco, caramba, porque não é isso que é a ideia. Só porque é um martelo não quer dizer que se você der na cabeça de alguém você tá certo. Não é isso aí. O martelo serve para bater prego. Se não tá batendo prego, então ou tem que trocar o martelo, ou tem que trocar o prego, ou tem que trocar quem tá usando o martelo, mas tá errado. Isso é o caveat final que ele deixa, porque hoje, esse é o, inclusive, ele já fala isso na Grande Utopia, que ele critica a social-democracia, mas olhando para frente, né, 70 anos para frente, você vê que ele tá certo. Foi justo pela ideia da democracia, que é a expressão do povo, que é a vontade do povo na urna, lá, e a destruição da palavra democracia para seja lá o que for que você quer, que o socialismo entrou. Na Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, tudo. Foi justo, e aí que eu falo de novo, essa foi a falha dos liberais clássicos, achar que ia fazer esse garrancho democrático e que todo mundo ia entender para sempre que, tudo bem, eu posso ir lá e votar, mas eu não vou fazer isso para roubar os outros. Não, sabe? Não deu certo, evidentemente, porque isso exigiria seres eticamente perfeitos e numa sociedade onde todo mundo é eticamente perfeito, você não precisa do Estado. Então, garrancho que deu errado. Mas, enfim, ele deixa esse caveat que é importante para quem ainda defende liberalismo clássico, para quem defende monarquia, para quem é conservador, liberal, etc, etc, entender. E é uma coisa perdida hoje, esquecida, destruída na palavra democracia, que ela é uma ferramenta para proteger liberdade individual. Ela é um meio que eles tentaram, não funciona, mas que eles tentaram, onde todo mundo pode cuidar da sua vida de maneira individualista e manter o Estado, como o Hayek diz lá no capítulo passado, retrasado, já não me lembro mais, de fazer só justiça e tal, e no máximo algumas regulações, algumas coisas assim que sejam iguais para todo mundo. Era a ideia deles. Isso é o que precisa ser lembrado. Se a gente pudesse, no mínimo, ir para isso, poxa, já seria um avanço. Aí a gente pode debater isso ou libertarianismo. Nossa, aí ia ser o avanço da sociedade. Mas, enfim, veja você no próximo capítulo. Links para comprar o livro e para ver o PDF gratuito estão lá na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.